Aleluia! Hoje é 3 de fevereiro, Efésios 4 diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda cólera, toda ira, toda raiva, todo ódio, todo rancor, toda preguiça, todo relaxamento, todo desânimo, toda negligência, toda desobediência. Todas essas coisas, todos os sentimentos maus, entristece o Espírito Santo de Deus. E se entristece o Espírito Santo, como é que alguém pode dizer que é usado por ele, se é negligente, se não faz aquilo que tem que fazer para Deus? Quantas pessoas deixam de servir na obra, de ministrar louvor, de cantar, de pregar, de servir no reino, por algum problema, por alguma situação, por alguma intriga, ou simplesmente por causa da preguiça, como eu disse? Essas coisas entristecem o Espírito Santo. Então faça de tudo para agradar a ele e você será abençoado. E o interessante é que no livro de Tiago, capítulo 4, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele tem ciúme de nós. O que é ter ciúme? É não dividir algo com outra pessoa. Então o Espírito Santo não quer dividir você com nada e com ninguém, com coisa nenhuma de contaminação. Por isso que em Efésios ele está dizendo: tire da sua vida toda blasfêmia, todo ódio, todo rancor, toda amargura, tudo aquilo que pode te contaminar, e preste atenção, e pode te afastar do Espírito Santo de Deus. O nome já está dizendo, Espírito Santo de Deus. Ele não habita no meio do pecado, ele não habita no meio da imoralidade, ele não habita no meio daquilo que é errado, daquilo que é destruidor, daquilo que é maligno, daquilo que é satânico. Nós temos que ser exclusivamente dele. Faça assim, meu irmão. É por isso que eu digo, eu não consigo entender e não aceito aquelas pessoas que dizem ser cheias da unção do poder do Espírito Santo, profetizam, rolam, pulam, mas bebe escondido, fuma escondido, chama palavrão, ouve música mundana, vive nas práticas completamente erradas, desagradáveis a Deus. Quando vão fazer alguma coisa para Deus, ou para o reino de Deus, ou para a obra, fazem de maneira negligente, chega atrasado. Se vai cantar, canta de qualquer jeito. Se vai pregar, prega de qualquer maneira. Se vai fazer algo, faz sempre relaxadamente, com negligência, meu querido. Aí eu digo, isso não entristece o Espírito de Deus? E como diz a palavra, aquilo que vier às suas mãos para fazer, faça conforme as suas forças. Se não for para fazer assim, eu digo para vocês, nem faça, nem toque, nem chegue perto. Porque se for para fazer de qualquer maneira, então não faça, porque isso entristece o Espírito Santo de Deus. Ele merece o melhor. Oh, glória! 1 Coríntios 6 diz: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus e que vocês não são de si mesmo? Por essa palavra vem a outra que diz que foi pago um alto preço por causa de cada um de nós. Então significa dizer que nós não temos nem livre-arbítrio pela lógica. Como disse Paulo também, quem vive em mim é Cristo, não sou mais eu quem vive. Então você se continua nas práticas erradas, no caminho errado, fazendo as coisas do seu jeito, então você não pertence ao Espírito Santo de Deus. É isso que está dizendo a palavra. Porque quem é dele anda como Deus quer, anda como a palavra de Deus diz, anda como Jesus andou. Não vive na prática do pecado, porque não combina o pecado com o Espírito Santo. Os dois não habitam juntos. Agora 1 Coríntios 3, Deus diz: você não sabe que você é templo do Espírito Santo de Deus? E quem destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá. E o que é que destrói o templo do Espírito Santo se a pessoa não vigiar? É o pecado, a contaminação, a carnalidade, as coisas deste mundo. É tudo isso que contamina o corpo, o templo do Espírito Santo de Deus. Novamente digo, Efésios 4, ele está dizendo: se afaste de tudo aquilo que te afasta de Deus. Ande numa vida de santidade, porque isso agrada ao Espírito Santo. Anda em temor, ande numa vida de adoração, rendido, clamando, chorando, se quebrantando, apresentando o seu melhor louvor, sua melhor adoração para Deus, porque é isso que agrada ao Espírito Santo. E se Ele vê isso em cada um de nós, Ele fará grandes sinais em nossas vidas.
Por isso que eu digo, queridos, vale a pena andar em santidade, temor e fidelidade diante de Deus, porque isso agrada ao Espírito Santo de Deus. E se Ele se agradar de nós, Ele vai derramar a unção que derramou nos homens da Bíblia. Em Atos 19 diz que a unção estava tão grande na vida de Paulo, que as roupas dele curavam as pessoas. A sombra de Pedro curava as pessoas. Até no tempo de Elias, quando o poder era dado por medida, Elias fazia fogo cair do céu. Numa pregação do Evangelho, Pedro ganhou 3.000 almas para Jesus. Na segunda pregação ganhou mais 2. Em 2 pregações ganhou 5.000 almas. Então o que Deus quer é uma unção verdadeira, é um poder verdadeiro em nossas vidas. Não é essas conversas fiadas que tem por aí. E esse poder está liberado para todo aquele que buscar a Deus com seriedade, com verdade, com coração quebrantado. E Deus sabe quem é dedicado e quem busca Ele com sinceridade. Se jogue na presença. Aleluia! Eita Deus que fala! Lembra quando Jesus leu pela primeira vez o pergaminho na sinagoga? Foi o que ele disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas de salvação, para curar os cegos, aleijados, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos. E como Jesus foi usado, o ministério de Jesus foi repleto de milagres. E Deus quer usar você dessa forma, para quando você louvar, trazer libertação através do louvor, libertação através da pregação do Evangelho. Quando você orar pelo enfermo, o enfermo ser curado, expulsar demônio, curar pessoas de qualquer mal. Essa é a unção real e genuína que Deus quer derramar sobre a sua vida. Mas para isso tem que buscar, tem que mergulhar na presença de Deus, sem reserva, sem limite, buscar com força, com toda a intensidade. Por isso que eu sempre estou aqui nesse monte. Hoje é o nosso segundo dia de 12, porque eu quero essa unção na minha vida, na minha família e na igreja. Agora vem a palavra de Deus e nos diz que o Espírito de Deus não é derramado sobre as nossas vidas por medida. É ilimitado esse poder. Mas o quanto você pode se dedicar, renunciar a algumas coisas, abrir mão de algumas coisas para ser cheio desse poder e ser usado como os homens da Bíblia foram. Essa é a vontade de Deus. Mas vai ser necessário você buscar com intensidade. E não é uma oraçãozinha, um jejunzinho, uma leiturazinha. Não, é uma dedicação muito grande para receber um grande poder. Oh, meus amados, você tem noção do que, como Deus pode te usar para fazer a diferença por onde você passar, transformar, libertar, salvar vidas pelo poder desse Espírito Santo de Deus maravilhoso. É o poder de Deus em nós. Seja cheio desse poder. Em nome de Jesus, esse é o plano de Deus para a sua vida. Se jogue, meu querido, na presença desse Espírito Santo de Deus, com toda a dedicação, com todo o prazer, e receba autoridade, receba unção, receba poder para fazer diferença por onde você passar na vida das pessoas, mudar histórias, queridos. Se há um preço a ser pago pra ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz.